Agora sim, vamos falar um pouquinho o que é uma área classificada. Uma área classificada nada mais é do que um local, que pode ser uma planta industrial inteira, pode ser um equipamento específico, pode ser realmente até mesmo uma empresa inteira. Por exemplo, um posto de combustível, ele é considerado uma área classificada devido às suas características. Então, todo aquele posto de combustível, ele é considerado uma área classificada. Olha que interessante, a partir do momento que eu classifico o posto de combustível como uma área classificada, toda a sua instalação elétrica dentro de um determinado raio possível de que haja a atmosfera explosiva, precisa ter precauções com relação à sua instalação. E quando eu falo parte elétrica, porque a parte elétrica ela está lá constantemente, ela está lá todo o santo dia, né? A iluminação está lá, uma tomada está lá, um interruptor está lá, um equipamento está lá todo o santo dia. Agora, não somente a parte elétrica precisa ser prevista e ter precaução sobre a sua instalação. Instalações mecânicas também precisam ter algumas precauções. Serviços mecânicos, serviços elétricos têm que ter precaução com relação à sua execução. Por exemplo, um mecânico realizando um corte de uma chaparia, de um ferro, por exemplo, uma barra de ferro, onde ele gera limalhas, ele gera fagulhas, isso acontecendo dentro de um posto de combustível não pode ser permitido, uma vez que lá é uma área classificada que pode conter uma atmosfera explosiva e, logicamente, uma atmosfera explosiva com uma fonte de ignição que é a faísca, pode haver incêndio, pode haver explosão. Conseguiu me entender até aqui? Então, nesse caso, eu dei o exemplo do posto de combustível, porque ele é um CNPJ, ele é uma planta, ele é uma empresa inteira que é classificada. Agora, quando eu pego, por exemplo, uma usina de açúcar e álcool ou usina sucroalcooleira, sucroenergética, dependendo de como que você tem conhecimento na sua região dessa expressão, de como ela é chamada, as usinas elas podem ter algumas partes da planta industrial dela que é considerado classificado. Por exemplo, para as usinas que produzem álcool, ele tem a destilaria. Para as usinas que armazenam o açúcar, produzem e armazenam açúcar, tem o barracão de açúcar, que ele vai gerar ali, dependendo da sua quantidade, da sua proporção, das suas instalações, vai gerar uma área classificada, porque ele pode conter sim uma atmosfera, pode ou contém uma atmosfera explosiva. Viu que interessante? Agora, também pode haver um equipamento muito específico, de uma determinada planta industrial, que aquele equipamento é considerado uma área classificada num determinado raio, num determinado espaço ao redor dele, seja esse espaço horizontal, ou seja, por dimensões horizontais, então metros de largura ali para onde você passa, como também dimensões para cima, ou seja, na forma vertical. Então, um exemplo que eu gosto sempre de passar sobre áreas classificadas é que quando a gente consegue entender e enxergar uma área classificada, ela é tridimensional, ela é ao redor de uma instalação. Ela pode ali estar, que nós consideramos uma área classificada, que pode ser considerado, muitas das vezes a atmosfera explosiva, ela existe 1,5 m, 2 metros, talvez 3 metros de distância do maior ponto, do ponto mais longe ali de uma área classificada, e esses 3 metros vão ficar totalmente ao redor daquela instalação, seja ele uma máquina, um equipamento, uma parte do posto de combustível, por exemplo, ali, a bomba, onde o bico injetor e assim por diante. Então, essa dimensão, seja ela de largura lateral ou para cima, então na horizontal ou na vertical, é o que forma a atmosfera, é a dimensão da atmosfera inflamável, formando naquele local ali, então, uma área classificada. Um detalhe muito importante que a área classificada, o local, uma vez classificado ali, lógico, existem técnicas para desclassificação de área, mas não é bem isso que eu quero dizer agora, mas deixando bem claro que uma instalação que é considerada uma área classificada, ela é considerada uma instalação classificada. Agora, ela pode ou não conter, num determinado momento, uma atmosfera explosiva.
Esse é o assunto então para o nosso próximo vídeo.